hoje é dia de São Júlio I. Ele foi Papa no ano 337 ao 352. Era de origem romana e viveu no período de liberdade religiosa concedida pelo imperador Constantino. Com a morte de Constantino, o arianismo começou a crescer rapidamente. Em Roma, construiu as igrejas Santos Apóstolos, Santíssima Maria de Trastevere, São Valentim, São Calixto e São Félix. Cuidou da organização eclesiástica e da catequese de adultos e idosos. Morreu em 352, após 15 anos de pontificado. Sua veneração começou entre os fiéis a partir do século VII. Vamos à oração? Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que São Júlio I governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Júlio I, rogai por nós. E agora vamos ficar por dentro do que acontece, do que é notícia na Arquidiocese de Belo Horizonte. E por isso nós vamos, nesta terça-feira, lá na redação da Rede Catedral de Comunicação Católica, conversar com a nossa repórter querida, Ana Flávia de Oliveira. Bom dia, Ana! Conta pra gente quais são as novidades dessa manhã, tudo bem? Tudo ótimo, Moninha. Bom dia pra você, pra todo mundo que está acompanhando a gente nessa manhã. Amém, graças a Deus, uma manhã mais fresquinha, né? Graças a Deus, e que continue assim ao longo do dia, né? Mas só que aí tá mais fresquinho do que aqui. Com certeza, esse ar-condicionado aqui gela, mas tá tudo bem. Tá ótimo. Ana, quais são as notícias da Arquidiocese para hoje? Vamos lá, sexta-feira é o único dia do ano que não é celebrado missa, né? Sexta-feira da Paixão. Verdade. É um dia que é usado para reflexão, para o silêncio, para oração, para a gente lembrar aí a paixão e morte de Cristo. E por isso, a Arquidiocese, por meio da Catedral Cristo Rei, vai promover uma via sacra na sexta-feira. A partir das 7 horas da manhã, os fiéis vão sair em procissão ali pelas ruas próximas à Catedral. Então, vou deixar o endereço para você que quiser participar aí desse momento de fé, de oração e de reflexão. Vai ser lá na entrada da Catedral, pela rua Campo Verde, número 165, no bairro Juliana. Maravilhoso, lembrando que a catedral é ali, né? Em frente ao shopping Estação Vilarinho e a rua Campo Verde é ali atrás, assim, a entrada dele ali. Então venha participar conosco dessa via sacra, momento de oração, de lembrar tudo que o Senhor fez por nós, né, Ana? Exatamente. Moninha, e temos também a programação, o Padre Samuel vai reforçar isso com a gente daqui a pouquinho, né? Mas eu vou falar aqui a respeito da programação também no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas. Até domingo de Páscoa, dia 17, terá programação lá. Então, quem quiser participar, né? Os convidados, os fiéis que quiserem vivenciar esse momento de oração, de fé, eles podem se inscrever, porque lá as entradas são limitadas, né? Por causa ainda desse momento pandêmico que nós estamos vivendo. E aí, quem quiser pode se inscrever pelo link que aparece aí na tela, mas que eu também vou falar para vocês. É o Santuário Nossa Senhora da Piedade.arquidiocesebh.org.br/santuário/visitas. Joia, tá na tela, toda a informação, bem como o banner também. Então já sabe que para poder participar lá no santuário tem que se inscrever. Exatamente. O que mais? Moninha, e esse mesmo finalzinho do mês, isso aqui é uma notícia que vai ser repetida certamente, mas aí para as pessoas já começarem a se preparar, porque a Renza vai fazer uma programação especial pelo dia de São José Operário, que vai ser lá no dia 1º de maio, só que as comemorações, né, a programação começa antes, no dia 28 de abril. A comunidade São José Operário, no bairro das Indústrias, aqui em Belo Horizonte, está convidando para a festa do padroeiro. O tema esse ano será São José, o Homem Justo. E as celebrações podem ser conferidas e toda a programação no site da Arquidiocese, arquidiocesebh.org.br. Maravilhoso, Ana, arquidiocesebh.org.br, dia 1º de maio, dia dedicado também a São José Operário, né, trabalhador, dia do trabalhador.
Muito bem. O que mais, Ana? Bom, agora de notícia acabou. Mas na 12h30 nós temos abrindo o jogo. Exatamente, 12h30 abrindo o jogo e os meninos vão falar sobre aí o jogo que houve ontem da Seleção Brasileira Feminina de Futebol contra a Hungria. Elas venceram por 3-1. Também vão falar sobre o clássico da Libertadores, América e Atlético, que vai acontecer amanhã aqui em Belo Horizonte. E também atualizar aí o mercado da bola lá no Cruzeiro. Porque vai ter reforço chegando, também tem a transferência, né? Tem venda, a janela de transferência. Eu tô falando, os meninos estão completando a informação aqui. É assim jogo do mesmo Cruzeiro, que funciona. Que dia, Paulo? Hoje, contra o Brusque, tá vendo? É assim mesmo, a gente vai conversando com todo mundo ao nosso redor. Exatamente, está aberta aí a janela de transferência e o Vitor Roque foi negociado e vendido para o Atlético Paranaense na maior negociação do time, né, do Atlético até hoje. Pois é. Os meninos também vão falar aí sobre a Champions League um pouquinho. Maravilhoso, esses meninos sabem tudo que você quer saber e muito mais sobre esporte, não só de futebol, né, Ana? Verdade. 12h30 no comando de Paulo Azeredo e vários convidados. Exatamente. Vamos fazer o jabá de sexta-feira. Muito bem, sexta-feira, 4h30 da tarde, de Bem Com Você, inédito. A gente vai falar sobre saúde capilar, os cuidados do cabelo, principalmente no transplante capilar. E quem conversou com a gente foi o médico cirurgião André Giannini. Aí ele foi explicando todas as técnicas, a evolução, quando fazer esse transplante, quem deve fazer, quem deve aguardar. Maravilhoso. E assim, né, Ana, esse negócio, a gente acha que esse problema de cabelo, da queda do cabelo, da calvície é um problema restrito ao universo masculino e não é, né, Ana? Infelizmente não, né? É. Muitas mulheres pode ser alopécia androgenética, né, que é uma coisa que vai passando aí de geração em geração. É mais comum nos homens, né, mas infelizmente também pode acometer aí as mulheres. Você falando da alopecia androgenética, até andou, né? Todo mundo ficou conhecendo essa doença por causa da confusão lá do Oscar, né, Ana? Exatamente. E você também vai falar disso no seu programa? A gente gravou um pouquinho antes, infelizmente a gente gravou num dia, aconteceu no dia seguinte, você acredita? Acredito. Mas não vai dar pra gente falar desse assunto, mas fica aí um momento para as pessoas pensarem, refletirem, pesquisarem mais a respeito dessa doença. Maravilhoso, gente. Olha, então vão repassando. Sexta-feira, às 16h30, de Bem Com Você, no comando de Ana Flávia Oliveira, essa que vos fala. Sou eu. Então vamos relembrar também, Ana, o Instagram, o podcast. Sim. Instagram do De Bem é @debemcomvocê.tvh e o nosso podcast, onde as pessoas podem conferir aí a versão online, né, do nosso programa, né, só o áudio, no Spotify, @podbem. Pode bem. Muito bem, gente. Olha que espetáculo. Esse programa é chique demais, que ele tem o podcast, só ele que tem. Ana, bom programa pra você. Deus te abençoe. Amém. Até já, você né? Também. Até já. Beijo. Um beijo. Terça-feira é dia de link ao vivo, direto da Serra da Piedade, com o padre Samuel Fidelis. E hoje nós vamos conversar sobre esta semana que estamos vivendo, Semana Santa. Bom dia, padre Samuel, sua bênção. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos que nos acompanham. Deus muito lhes abençoe. Amém. Padre Samuel, a Semana Santa, ela começa no domingo de Ramos? Exatamente, começa no domingo de Ramos. Domingo sempre o primeiro dia da semana e a Semana Santa é aberta. É com esta celebração chamada Ramos da Paixão do Senhor, né? E aí, padre, eu pergunto para o senhor, né? O que é esse Domingo de Ramos? A gente sabe que as pessoas ficam cantando Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E esses ramos bentos, como eles podem ser usados neste dia e após esse dia? Tem uma superstição em torno disso às vezes, né, padre? Então, esta celebração, ela conjuga dois sentimentos. O primeiro é aquele da alegria do povo que na cidade de Jerusalém recebe o Messias, ou sobem com ele até lá, recebem o Cristo, vendo-se cumprir nele as profecias do Antigo Testamento.
E ao mesmo tempo também nós vamos percebendo que ao longo da missa ela vai assumindo um tom tenso, grave, escuro. O Salmo fala do abandono de Deus e nós lemos o Evangelho da Paixão. Então ela abre a Semana Santa com este duplo sentimento. A de alegria da entrada e também a da dor da paixão do Senhor. E os ramos, então, oficialmente, entravam-se os ramos de palmeira, não é? Dessas árvores que são muito próprias de áreas de encostas. E aí a gente hoje coloca erva cideira, palmeira, espinheira santa e por aí vai. Algumas pessoas usam estes ramos como relíquias, vamos dizer assim, né? Ali tendo sido abençoados, os usam para fazer chás. Tudo isso é possível e muito aceitável, desde que a gente não transforme numa superstição, que aí não é bom. Mas a ideia ali, um ramo certamente abençoado, alguma folha de chá, tudo isso é possível, né, para nos ajudar assim a pedir bênçãos e graças de Deus. Ah, maravilhoso! Padre, então vamos lá. Relembrando então, no domingo de Ramos, faz a lembrança de Jesus entrando no Hosana e também já lê o dia da paixão já. E por que antecipa essa leitura? Antecipa essa leitura por conta disso. Essa celebração do dia, o que ela quer dizer? É que o amor, ele sempre traz uma dupla face. Quando nós amamos, nós estamos encantados, entusiasmados, mas o amor sempre solicita uma doação. Então essa é a ideia. O Cristo agora se manifesta como o Messias esperado. Mas ele diz, olha, vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão esperando. Eu serei Messias, entrando no jumentinho, passarei pela dor, pelo abandono, e pela morte que trará a todos a salvação. É por isso que ela conjuga esses dois sentimentos, que são próprios do amor, né? O entusiasmo e o ranger dos dentes. Maravilhoso. Padre, o que é Tríduo Pascal? O que consiste esse tríduo? Então, o Tríduo Pascal é o coração da Semana Santa. Nós dizíamos assim, num certo sentido, a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira e o Sábado, eles são um único dia. A gente poderia dizer assim nessa perspectiva. Trata-se de um único momento celebrativo. Tanto que se a gente for perceber, a missa que começa na Quinta-feira Santa, ela não termina. Emenda-se, aí nós temos a ação litúrgica da sexta-feira e depois, no outro dia, nós teremos a Vigília Pascal. Então o tríduo é o núcleo, é o coração do Cristo que tem a sua ceia, depois é preso, passa pela paixão, morto e ressuscita no sábado pela manhã. Tá, então... Quer dizer, um domingo pela manhã, que seria a madrugada do sábado. Então, a igreja começa, na verdade, o centro de tudo começa na cerimônia de lava-pés, correto? Exatamente. E aí, padre... Exatamente, é o primeiro rito, né, para compor um único momento. E o que a igreja... Que é a Páscoa do Senhor. O que a igreja celebra nos dias da semana que antecedem a quinta-feira? Então, os dias que antecedem a quinta-feira, a gente chama de momentos paralitúrgicos. O que significa paralitúrgico? Não há nenhuma liturgia oficial, a não ser aquelas orações do dia, um pouco mais intensas e voltadas para a paixão. E aí a nossa sabedoria popular, né, as nossas experiências, sobretudo aqui em Minas, vão introduzindo, por exemplo, alguns dias na segunda-feira, em alguns lugares é o Senhor dos Passos, outra Senhora das Dores, e na terça também, até que acontece a procissão do encontro na quarta-feira. Então esses são chamados de momentos paralitúrgicos. São bons, é uma piedade muito boa e é uma tradição nossa, mas que não pertence oficialmente à liturgia da igreja. Entendi. Padre, na quinta-feira tem aquela famosa missa da unidade. Ela pode ser chamada de missa do Crisma? Pode ser chamada de missa do Crisma. Ali naquele momento, aqui em Belo Horizonte, nós realizamos na quinta-feira, mas não necessariamente precisaria ser, né? Talvez por alguma questão de dificuldade de locomoção. Mas o que ela celebra ali naquele momento é o sacerdócio de Cristo, né? Cristo foi o sacerdote ungido pelo Pai com o seu Espírito. E ele dá a nós esta sua unção.
Todos nós participamos do sacerdócio de Cristo. Alguns como ministro, como é o meu caso, outros no sacerdócio leigo, batismal, que é aquele de toda a comunidade de fé. Então, naquele dia, nós abençoamos o óleo do batismo, que é a porta da entrada para a comunidade cristã, o óleo dos enfermos, que significa o Cristo que, com a sua graça, cura das enfermidades, e é consagrado pelo bispo o óleo do crisma, que significa esta unção do Cristo sacerdote que unge pessoas, que unge altares, né, dando o seu espírito. Tá. Quinta-feira, então, ao terminar a missa, Jesus é levado, ele sai do sacrário e vai ficar numa vigília. Essa vigília pascal, ela começa na quinta noite? Então, naquele momento ali, nós temos uma vigília das hóstias que vão para a chamada capela da reposição. Qual que é a ideia, se nós observarmos? A quinta-feira começa todo alegre, com glória, só que vai ficando cada vez mais triste até que acontece um momento e o movimento é esse mesmo. O esposo é tirado. Então esta que é a ideia. Pega-se o esposo, retira do sacrário e coloca na capela da reposição, para que a gente sinta aquela sensação dos discípulos do abandono, de ver o Cristo preso. Aí retira-se o esposo, o altar é desnudo, a missa não termina, justamente para dar essa ideia do vácuo, da ausência, não é, de Nosso Senhor. É lindo. E é por isso, então, que na Sexta-feira Santa não se consagra a hóstia, não tem missa. É o único dia do ano que acontece isso. Isso? Exatamente. É para dizer justamente que nós estamos sofrendo o luto, a ausência do esposo que nos foi tirado. Então, só no momento da vigília pascal, quando ele retorna ressuscitado, que nós celebramos a alegria do banquete da Páscoa. Padre, por que a celebração da Páscoa é a maior de todas as celebrações realizadas pela Igreja? Porque é o ponto de partida, né? Quer dizer, ali naquele momento da Páscoa do Cristo, dá-se a vitória da morte, da mentira, das trevas. Então é o ponto de partida. Todos os evangelhos, tudo aquilo que nós fazemos, cada celebração só tem sentido pelo fato de que Cristo padeceu, morreu e ressuscitou, nos garantindo a esperança. É muito lindo, né? Algumas pessoas falam, e o nascimento? Mas se ele não morresse, não garantia para nós a esperança, né, Padre? Exatamente. Nós costumamos dizer assim, numa linguagem mais técnica, mas fácil de entender. O primeiro na execução é o último na intenção. Então, quer dizer, embora o Natal venha primeiro, ele vem depois da grande intenção. Qual que era a grande intenção? Jesus veio a este mundo para nos salvar. Então, embora o Natal seja antes do ponto de vista do tempo, porque nasceu primeiro, é a Páscoa que é o primeiro na intenção, né? Ele se encarna para nos salvar. Maravilhoso. Então, Padre, vamos lá, encerrando. Eu queria que o senhor falasse sobre a programação do santuário para esta semana e suas considerações finais, a sua bênção. Então, são todos muito convidados, estão disponíveis já nas nossas redes, os nossos horários celebrativos. Teremos aqui, tanto na quinta-feira santa à noite, também durante o dia uma programação muito bacana da Sexta-feira Santa. Teremos também um momento todo especial de vigília e, é claro, o domingo de Páscoa. E você é a nossa convidada, o nosso convidado a participar desse momento muito especial. E eu particularmente estou muito feliz porque será a minha primeira Semana Santa, primeiro Tríduo Pascal como padre. Então será uma alegria se vocês puderem participar, serão muito bem acolhidos. A minha consideração final é isso. Experiência, encontro. É lindo no Evangelho de hoje quando diz que o discípulo amado coloca a cabeça do lado do coração de Jesus. Semana Santa é isso. Deixar que o coração de Jesus pulse mais uma vez dentro do nosso coração e também o coração de Maria, né? A quem invocamos a sua bênção, a Senhora da Piedade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Muito obrigada, viu? Deus abençoe muito a sua primeira Semana Santa como sacerdote. Muitíssimo obrigado. Um abraço bem carinhoso.